O imóvel certo para se investir tem que ser um bom lugar para morar, é claro. Mas não adianta comprar pensando só nisso. Ao contrário de quem compra para viver no imóvel, o investidor precisa saber se ele vai ter liquidez, ou seja, se é fácil de vender. E aí, nem todo imóvel onde você gostaria de viver entra nessa categoria. O Portal Exame foi ouvir o dono de uma empresa focada em imóveis para investir. Veja as dicas que ele deu. De perguntar, a sua incorporadora é especializada em imóveis para investidores, como é que funciona isso? Por via de regra, o imóvel ele só é bom para investidores quando ele também é bom para o tomador final, para o público final, não existe um sem o outro. Então, quando você compra um imóvel, você tem que pensar lá na frente quem que vai querer comprar ou alugar. Então, ele tem que ser um para ambos. E quando a gente desenvolve o empreendimento, a gente já vê todas as qualidades do empreendimento para que ele seja atrativo para o investidor, em que ele busque alta rentabilidade e um bom retorno futuro. Então, eu ia dizer que hoje o imóvel no Brasil, especificamente em São Paulo, ainda está muito barato. Você acha que está barato? Porque as pessoas, quando vão comprar, têm a impressão de que está caro. Ele subiu, ele realmente teve uma valorização. Tá difícil comprar. O período pós-crise, o metro quadrado, a gente pensa por metro quadrado, né? Então ele sofreu um acréscimo bastante significativo. Mas mesmo assim ele ainda está barato. Hoje é uma escassez muito grande de terrenos, principalmente nas áreas nobres. Você tem um trânsito que é praticamente insuportável em São Paulo, o que é um fator determinante para que as pessoas tenham que se mudar, tenham que adquirir novos imóveis. E um aumento de demanda, um acesso fácil ao crédito. Então, há uma busca por imóveis e a tendência é que há uma valorização. Então, quando você pega Manhattan, citando como exemplo, outras metrópoles como Londres, Tóquio, mas focando em Manhattan, por exemplo, há uma escassez, você tem um espaço totalmente limitado, uma ilha com um poder aquisitivo monstruoso. Então, a tendência é que o imóvel vá lá para cima. E é o mesmo que vai acontecer em São Paulo, e hoje é uma metrópole que está defasada em relação às outras grandes metrópoles. Uhum. Então, eu posso garantir que o valor do imóvel vai subir e ainda tem um espaço bastante grande para isso. E falando agora dos pontos que fazem um imóvel um bom investimento. Existe um fator fundamental que é o bairro, você já falou aí do trânsito, por exemplo, que até influencia na escolha do bairro. Como é que o investidor deve observar isso para comprar um imóvel que seja um bom investimento? Então, hoje o trânsito, realmente em São Paulo, como a gente vai falando, o imóvel, localização é tudo, tá? Então, vamos começar que o imóvel é PPP, ponto, ponto e ponto. Uhum. Então, você estando numa localização, já é 90% do caminho andado. Depois tem outros fatores que também são de fundamental importância, mas eles são todos, eles contribuem com o primeiro fator, que é a localização. Então, dentro desses, hoje em São Paulo, você tem que focar na relação transporte. Então, ele tem acesso ao metrô, ele está próximo ao centro comercial, onde ele trabalha, ou seja, empresa multinacional. Então, o transporte, a via que ele vai acessar o ponto de destino dele é de fundamental importância. Uhum. Outros pontos importantes para a gente focar, frisar quando vai escolher um imóvel para investimento, nós temos o valor do ticket do imóvel, ou seja, quanto eu vou estar investindo nesse imóvel. Ele vai ter uma liquidez depois de pronto, futura? Então a gente aposta hoje em imóveis de pequena metragem. Por quê? Você tem uma pirâmide de investimentos, tá? de público investidor, ou de tomadores finais, e quanto mais próximo da base da pirâmide, ou seja, quanto maior o público que pode ter acesso ao teu imóvel, maior vai ser a liquidez dele e maior a procura consecutivamente. Então, imóveis pequenos, eles obviamente cabem no bolso ou atraem uma população muito maior. Então, a gente foca nisso. Então, o ticket é muito importante. Outro fator importante é o valor do condomínio, quanto a pessoa vai desembolsar mensalmente, seja em manutenção ou taxas condominiais. Então, um valor muito alto de condomínio inviabiliza um investimento, ou que seja para renda. Então, uma pessoa que vai alugar um valor muito alto de condomínio inviabiliza esse tomador final. Acaba ficando muito caro para ele e o imóvel passa a ser o que a gente chama de um mico. Uhum. Tá? E dentro, já pegando o gancho aqui do mico, o empreendimento ele tem uma áurea, a gente tem uma áurea em volta dele. Então é o mesmo fator quando acontece em um restaurante, um de frente para o outro, os dois restaurantes lindos, parecidos, na mesma região, cardápio muito parecido, fila de espera na porta, o outro completamente vazio. Por quê? Porque um criou uma áurea de sucesso, ele virou cult perante o público. E a mesma coisa no imóvel, você pega às vezes algumas diferenças em relação à fachada, é uma fachada bem acabada, tem um paisagismo bonito, uma boa apresentação, ele tem o número de vagas adequadas, tem a segurança necessária. Então, tudo isso forma uma áurea de sucesso em cima do empreendimento que ele passa a ser desejado. Ele sendo desejado vai ter maior procura, então ele atinge o valor mais alto, seja na venda ou no aluguel, que vai ter também taxas superiores. Então, a gente pega, às vezes, empreendimentos muito similares na mesma rua, que é a mesma localização, você pega uma discrepância de até 50% no valor de venda ou de aluguel. Então, é muito importante ver
essa áurea de sucesso do empreendimento. Então você citou uma série de fatores aí, só para a gente lembrar, foram localização, num bairro localização é fundamental. relativamente Sempre central. localização, foco em localização, aonde eu estou comprando. Tá? Então, pode vir crise, pode acontecer o que for, sempre vai ter uma demanda, sempre vai ter público e você vai estar sempre com um imóvel prime que vai ter liquidez quando precisar. Tá. Então, bairro central, próximo a metrô, um acesso transporte. fácil Hoje em de São Paulo o transporte é muito importante. Próximo à área de trabalho, então tem que ter um escritório por perto, escritórios por perto. Áreas comerciais. Hoje São Paulo tem algumas principais zonas comerciais que a gente poderia citar, Vila Olímpia, Marginal, Paulista, Berrini, são áreas principais. Então, essas são regiões onde o investimento é certo. O investimento é líquido e certo, eu diria. Tá? Óbvio, tem erros de mercado, mas em termos de localização, proximidade a trabalho, renda, sempre vai ser um bom investimento. Além disso, você citou o tamanho do imóvel, né? Uma metragem relativamente menor torna mais fácil alugar mais e líquido. vender. Por ser um ticket mais baixo, hoje a gente vende imóveis aí na casa de 250, 300 mil. Então é quase o preço de um carro de alto padrão. Então torna algo líquido. Quer dizer, eu sempre vou conseguir, se eu precisar vender, ou se eu quiser alocar, sempre vai ser uma chance maior de ter sucesso. Por fim, você falou do charme aí, de alguma forma, do empreendimento, claro. Da fachada, da beleza do bairro. Aí entra a gente quando faz a decoração, os itens de lazer, então o público, se a gente está falando no imóvel de pequena metragem, é importante que ele esteja focado no público. Então tem um lounge, tem uma raia, tem uma bela academia, então também pensando na praticidade pro locatário, quer dizer, ele vai querer fazer uma academia, não vai querer se locomover, então tudo isso conta bastante na hora de rentabilizar o seu investimento. E falando então em quanto isso pode render, uma pessoa que compra hoje um imóvel com essas características, digamos num bairro bastante valorizado como é o caso da Vila Olímpia, Sim. Quanto ela pode ganhar aí vendendo o apartamento depois que ele estiver pronto, por exemplo? Aí é outro segredo que é comprar bem. Então se você comprar bem, também é fundamental saber comprar. E o que é saber comprar bem? É fazer pesquisa. Hoje tem internet para todo mundo ver, tem que rodar, tem que bater um pouco de perna, ver o preço da região. É muito importante. Então, hoje a gente estima que uma pessoa comprando um imóvel bom, em bairros bons, onde a gente tem focado, ele consiga buscar até 1,2% ao mês, que dá quase hoje, se você pegar o CDI líquido de 0,65, a gente está falando aí pelo menos 2 vezes o CDI, o que é muito bom. 200% do CDI é uma fora a valorização do imóvel. Então, se você ainda computar a valorização do imóvel, você está realmente numa ótima aplicação. Você citou a liquidez, essa é uma preocupação que às vezes as pessoas têm na hora de comprar o imóvel, porque as pessoas pensam, vou comprar um imóvel, vou ficar com o dinheiro lá parado e pode ser que eu não consiga alugar ou não consiga vender quando eu quiser. Sim. Existe ainda essa preocupação? Isso ainda é um Existe. O imóvel ele tem menor liquidez, obviamente, que ativos como dinheiro, ouro, fundos, etc. Ações mesmo, então ele é prejudicado na liquidez. Por outro lado, ele é uma proteção patrimonial, ele é algo que está lá, você tem uma escritura definitiva. Hoje a legislação no Brasil é muito favorável, seja para o proprietário, seja para proteger em termos de cartório, registro imobiliário, então hoje ele está muito seguro de ter um imóvel. E hoje, como eu falei, a tendência é valorizar. Então ele está protegido patrimonialmente, ele está valorizando o patrimônio, ele está tendo uma apreciação e fora isso ele está tendo um income mensal, uma rentabilidade mensal. Por fim, Alexandre, observando aí o perfil dos compradores na sua empresa, em outras empresas, quem tem comprado hoje o imóvel para investir? Qual é o perfil desse comprador? Olha, é bem diversificado, Peri. A gente foi incrível, a gente tem um lançamento recente, que foi um grande sucesso. A gente vendeu um prédio inteiro em coisa de horas, incrível. E jovens, digo de 30, 35 anos, bem-sucedidos no mercado financeiro, advogados. Então hoje o pessoal já compra um imóvel pensando como investimento, não como uso, como uma diversificação de investimento. E eu tenho já investidores maiores, um pessoal um pouco mais consolidado, que daí ele já, como a gente fala em metragem pequena, ele já compra uma laje inteira, compra algumas unidades, para já formar uma carteira um pouco mais consistente. E é o fator bola de neve, então ele comprando uma unidade, ele começa a reinvestir a renda, começa a somar um pouco mais e ele acaba comprando um segundo imóvel, um terceiro, e quando vê ele está com um patrimônio grande, uma renda significativa mensal. Então, com certeza, quem investir em imóveis vai estar fazendo um excelente negócio. Tá ótimo. Alexandre, muito obrigado. É um prazer e espero estar em breve aqui no portal novamente com vocês.